Olá pessoal, sou Bruno Stefani, estou aqui com a Monkin dentro do evento Cidade do Futuro aqui em São Paulo. Cidade do Futuro é um evento que está acontecendo dia 15 e 16 de março, aqui no centro. Cada vez mais a ideia é trazer inovação, sustentabilidade, novos negócios para o centro da cidade. E hoje estou aqui com a Isa, ela vai se apresentar, Isa da IsaPay. Vocês devem estar imaginando, é por causa do nome dela, mas ela vai explicar essa história. Então, Isa, muito obrigado por participar aqui com a gente. Conta um pouco sobre você. Obrigada pelo convite. Já vou começar explicando o que é a IsaPay, porque todo mundo fala, nossa, ela gosta tanto do nome dela, mas não tem nada a ver, gente. Parece um pouco, mas IsaPay significa Instituto da Sociedade das Anônimas, que é uma plataforma que conecta mulheres empreendedoras periféricas com dinheiro, né? E conhecimento voltada para o empreendedorismo e o desenvolvimento social. Você tem o que você me explicou que é uma fintech social, né? Eu tenho uma social fintech, a galera, isso não existe, a galera da fintech só quer saber de dinheiro. A gente quer saber de dinheiro também, só que uma distribuição igualitária para todos. E o que faz a IsaPay? Qual que é o problema que vocês descobriram para falar, poxa, vamos construir uma empresa para resolver esse problema? Então, eu venho do mercado financeiro, já tinha uma fintech que a gente trabalhava com Web3 e fazia voluntariado para dar aula de gestão de negócios para mulheres com vulnerabilidade social e era completamente voluntário. Na pandemia, elas ficaram assim sem chão, sem comida, que a gente mudou as aulas para uma campanha de arrecadação de alimento. E essas aulas me pegou bastante. Então, quando eu já estava no cenário de financeiro e não me via lá, não via pessoas parecidas comigo, eu falei, tem alguma coisa errada, mas eu fui trabalhando, e a IsaPay surgiu dessa necessidade de dar oportunidade para as mulheres que empreendem na periferia. E aí eu levantei as maiores dores delas para entender, e sempre pesa muito o dinheiro, elas não conseguem evoluir os negócios delas exatamente porque elas não têm oportunidade, e a oportunidade é muito facilitada por causa da grana. Então, a IsaPay surgiu dessa necessidade de ajudar mulheres empreendedoras periféricas. E dentro de um país de juro alto, burocracia, você foi navegando, você escolheu talvez a personificação da pessoa que talvez mais sofra no Brasil. As que não são atendidas. Eu falo Exato. que a gente tem o microcrédito para as grandes corporações é a partir de R$5.000. E aí eu vou falar um exemplo aqui que você vai entender qual que é a necessidade dessas mulheres. R$5.000 financiou um fogão para uma comunidade onde 30 mulheres empreendiam e faziam as peças delas e vendiam na cidade. Então, ajudou 30 famílias, R$5.000. Então, para elas, eu conheço histórias que começaram com R$30. Então, do nanocrédito, eu falo micro porque elas são microempreendedoras, mas com uma oportunidade que elas possam pegar na necessidade e devolver. São microcrédito, com microtempo, são tudo muito rápido para microempreendedoras. E basicamente, como é que você encontra essa empreendedora ou como é que ela te encontra? Então, hoje a gente fez, o que a gente começou? Eu comecei, com a ideia, a sair da empresa, comecei com a ideia e aí fiz um pré-cadastro para saber a necessidade. Aí esse pré-cadastro que eu achei que vai umas 100 pessoas, foram 7.000 inscritas. E elas me encontraram assim muito fácil, mas eu continuo fazendo palestra e continuo fazendo voluntariado, então faço parcerias com empresas sociais que estão dentro das comunidades. Vou lá e falo sobre o assunto, normalmente eu abordo relacionamento com dinheiro, que todo mundo quer falar, né? Não me relaciono bem com o meu dinheiro. Falo de finanças, falo de gestão emocional, e aí isso vai atraindo, falando da IsaPay, e elas chegam até mim. A ideia é expandir, conseguir fazer ao contrário. Eu arranjar um marketing, um patrocínio para chegar até elas com mais facilidade do que é hoje. Eu faço ao contrário hoje, elas que me encontram, na verdade. Até porque é um mercado gigantesco, né? Você falou, 7.000 inscritos. É muito, mas dentro do universo de pequenos e pequenas empreendedoras no Brasil, é pouco. Então, os dados que eu tenho são o seguinte, na periferia, na favela mesmo, circula em torno de 202 bi de dinheiro, é muita grana. Em pequenos negócios. Em pequenos negócios. E 70% das pessoas que empreendem na periferia são mulheres. E a gente tem 70%. E 67% são mulheres pretas. Então, assim, né? As coisas, elas se mesclam. E aqui a gente, São Paulo, tem em torno de 9 milhões de mulheres empreendendo. Então, é bastante coisa. Eu estou falando de São Paulo, imagine Brasil inteiro. E aí esse dado, ele é só para pessoas que empreendem
com o CNPJ, ou MEI agora, né? E aí imagine, 70% das pessoas não empreendem com CNPJ. Então esses dados podem estar completamente errados. Eu já vi números assim, trabalhava numa empresa onde o CPF e o CNPJ se confundiam. E é a realidade. É esse o problema que você tem que resolver, né? Deixa eu te fazer uma pergunta para tentar entender um pouco mais o seu negócio. Qual que é o tipo de negócio que essas mulheres normalmente pensam em começar? Então, na verdade, elas começam a empreender por necessidade. Sim, sim. Não foram inseridas no mercado de trabalho, e aí ela é faxineira durante o dia e faz um bolo no final do dia, é faxineira durante a semana, faz um cabelo no final de semana, e ela não acha que é empreendedora e não está no universo de inovação. Ainda tem isso, ela tem que se descobrir empreendedora. Então ela faz e aí ela percebe que fazer o cabelo dá mais dinheiro do que fazer faxina. Perfeito. Só que ela não sabe como fazer, como divulgar. E ela simplesmente fala, vou abrir aqui um salão no fundo da minha casa, porque a casa é dela. E aí eu falo assim, tem esse problema de não se enxergar dentro do universo, tem o problema de não estar inserido digitalmente e tem o problema de não conhecer, ela tem propriedade, mas ela não tem ativos para um banco tradicional para ela comprovar um empréstimo ou uma renda e tudo isso. Então tem todos esses detalhes. Ela começa a abrir. E aí, aquelas clientes que ela atendia no fim de semana não circulam durante a semana, ela não entende porque não está funcionando. Então ela começa, só paga as contas, e aí começa do zero, zerou, começa de novo, zerou, começa de novo, é sempre assim, sempre do zero para cima, do zero para cima. Então ela não consegue expandir aquilo, ela fica no mesmo, no zero a zero. E é perfeito a sua colocação, né? A gente romantiza demais o empreendedorismo no Brasil, né? Muito. Se você falar que é empreendedor, o cara fala, não, mas é rico, hein? Exato, exato. E parece que todo mundo tem que ter uma startup, parece que é tudo digital, sendo que se você vai olhar os números do Brasil, o empreendedorismo no Brasil é empreendedorismo da necessidade. Não é do crédito, não é da ideia brilhante, não é da startup, não é do digital, não é do executivo que teve uma grande ideia. Os CNPJs que são em pequenas empresas eu preciso vender bolo, eu preciso cortar um cabelo. E a galera que mais circula, que mais contrata, que mais circula dinheiro é a galera que microempreende, que empreende. Hoje a gente pode dizer que essas pessoas, essas mulheres, elas começam, elas não sabem nem o que é startup, tá? Quando eu falo, eu tenho uma startup, aí eu falo, gente, startup é uma empresa, tem que explicar. Porque senão a próxima pergunta é, o que é uma startup? Exatamente. Exatamente, por isso que eu falo, elas não se percebem dentro do universo de inovação, mas tem inúmeras coisas que eu posso relatar que são inovações muito boas. Elas têm uma tecnologia social que é da vivência, é desse corre que se fala, que a gente não tem aqui em startup. E que a gente está procurando, né? Que a gente está inventando uma solução tecnológica para resolver e simplesmente ela fala, vira para cá que vai dar certo. É muito simples, assim, porque é vivência, é aquela coisa. E vai aprendendo. E tem uma tecnologia social que, se não passar para ninguém, vai ser morta, né? Total, total. Você falou de alguns casos. Conta um pouco pra gente, assim, aqueles casos que nos anos de Isapay você fala, cara, isso aqui é brilhante, essa pessoa é... Então, eu tenho vários casos, mas não da Isapay em si, né? Tenho da Sim. Isapay que começou há pouco tempo, porque eu já fazia para mulheres em vulnerabilidade social. E tem um caso que eu gosto muito, que é de uma pessoa que começou a empreender, uma mulher que começou a empreender porque o marido faleceu. E ela com 2 filhas ficou à mercê e aí ela não recebeu pensão porque o cara tinha uma outra família. Começa a história aí. Que aí começa a história... Brasil de verdade. O Brasil de verdade. E ela com R$30 comprou uma lata de leite condensado, creme de leite e chocolate e começou a vender brigadeiro. E aí as filhas delas formaram Mackenzie porque ganharam bolsa. Ela construiu várias casas em Paraisópolis e aluga os espaços. Nessa época que ela precisava sobreviver, ela alugou o quarto das filhas e as pessoas moravam dentro da casa dela. Então ela começou a empreender com R$30, alugou o quarto e hoje ela aluga várias kitnets e as filhas dela estão super bem formadas. Então são histórias muito legais assim de se ver. Com R$30 ela mudou completamente. E aí com R$30 a gente não paga um lanche aqui no outro universo. Então é esse tipo de coisa que você aprende com a vivência das mulheres na prática mesmo. Perfeito, perfeito. E o que você acha que são os grandes desafios assim do seu negócio hoje para ele crescer? Porque o problema existe, as pessoas, como você mesmo falou,
tem a garra, o talento, a capacidade de construir algo que vai de fato monetizar, vai crescer. Ninguém está falando aqui de vai ser um unicórnio, vai ser um... Não é isso, E mas elas nem são... querem. Exato. Mas qual que é a grande dificuldade? Então, pegando da dificuldade dela, é ter credibilidade para os bancos tradicionais. E a dificuldade da startup é falar para o investidor que elas são garantidos, mesmo elas sendo mais adimplentes do que os homens, terem mais... por exemplo, todas as validações que eu fiz, eu tive 100% de pagamento, não teve ninguém que não pagou. Então, elas são mais comprometidas com e honrar com o pagamento, mas mesmo assim, quando elas vão em banco tradicional, elas têm um crédito negado, porque tem um histórico aí, né? E normalmente quem está assinando o cheque é homem. Então, eu, como fundadora da startup, conseguir dinheiro para aumentar o número de pessoas é a maior dificuldade. Porque hoje a gente circula o mesmo dinheiro várias vezes, mas quanto mais dinheiro, mais gente é atingida. Só para ver se eu entendi, ela consegue começar, mas ela tem muita dificuldade de crescer. Isso. E aí, como ela tem. E aí a gente fala, tem dificuldade de inclusão digital, e aí de inclusão digital, que vou falar é uma coisa besta. Algumas não têm e-mail para fazer uma conta digital. Porque, de novo, né? Dois retratos completamente diferentes, assim. A gente fala muito de, você tem que ter presença em rede social, você tem que usar inteligência artificial. Sim, para facilitar a sua né, seus coisas na internet, às vezes elas nem têm, assim. Não, e eu acho que se a gente for olhar dados, e a gente vê isso por boa parte dos cursos online que a gente não acessa, mas o Brasil de verdade acessa, o que mais é consumido é como é que eu acesso o Wi-Fi, como é que eu crio um e-mail, e as perguntas no Google mesmo, assim, a gente tem talvez uma oportunidade de negócio que ainda está bem longe de AI, que ainda está bem longe de rede social, e que talvez é onde a gente deveria gastar mais tempo. Mas não é legal, né? Não aparece, não dá mídia. É aí que tá. A gente tem muitas necessidades básicas não atendidas no Brasil. Muitas. Então tem muitas oportunidades para explorar antes da gente começar a pensar em desejos e outras coisas. Então tem que atingir o básico. Tem muita gente que ainda não se alimenta direito. Tem muita gente que ainda não consegue acessar o celular. Todo mundo, 96% da população tem celular, mas vamos dizer que metade não sabe usar o celular. Usar tudo que tem ali, né? E aí a gente tem a ilusão de que essas pessoas que têm celular, elas estão incluídas digitalmente. Não, elas não sabem acessar o Wi-Fi. Tipo, eu tô sem internet. Não, mas tem Wi-Fi gratuito aqui. Não sabe. Você vai pedir alguma coisa, não sabe. Eu tive uma que ela não sabia, a filha tinha feito o Instagram e ela não sabia como fazer as coisas no Instagram. E aí eu falei, é só clicar nesse botão aqui. Era tipo uma coisa muito simples pra gente, que é dia a dia, mas pra ela não usava porque ela realmente não sabia usar. É que é simples para elas também, mas alguém precisa ensinar a fazer a primeira vez, né? Exatamente. E aí a gente já sai do pressuposto que todo mundo sabe, porque eu sei. Exato. E esse talvez seja o maior erro que a gente pode cometer, né? A gente, na nossa bolha, julgar ou tentar pensar com a nossa cabeça a realidade do outro, assim. Sendo que e aí a gente ainda usa a frase, como assim a pessoa não sabe, né? Porque a gente está inserido nesse universo e mexe todos os dias com muita facilidade. E aí tá a diferença. Ela também tem celular, que também tem esses aplicativos, mas ela não sabe mexer. Muitos não pegam carro de aplicativo ainda, por medo de pegar o carro de aplicativo, por não ter o aplicativo, por não saber como é que funciona. O meio de pagamento. O meio de pagamento. E às vezes é mais difícil a jornada. Por exemplo, todas as coisas que a gente fez lá foi com carro, porque não entra dentro da comunidade o carro, né, de aplicativo. Então entra só até a porta. Então, para fazer lá, a gente tinha um carro de ida e volta. E o cara era da própria comunidade. E o pessoal não conhecia que ele fazia esse rolê até o metrô. Então, são coisas assim que são informações que precisam ser passadas, mas precisa de ensinar como pegar na mão. Eu falo, você tem que pegar na mão e você ensinar. Depois que ela, né, andar, você larga da mão dela. E aí queria trazer um pouco para o seu negócio, né? Porque acho que agora a gente entendeu o contexto, o que tem de problema, o que tem de oportunidade, como que você está tentando resolver esse problema. Mas para você, qual que está sendo a dificuldade hoje de crescer? Você começou o negócio, mas como é que está sendo essa jornada? Então,
Difícil. Sendo uma jornada difícil porque fintech e microcrédito tem uma taxa de inadimplência muito alta no Brasil. E aí, quando você vai falar sobre o assunto, as pessoas já descredibilizam. Por quê? Porque fintech ganha muito dinheiro. E aí, quando eu falo, mas é uma social fintech, e aí a galera fala assim, já não tem. Eu fiz uma jornada para achar um co-founder ano passado em fundos de investimento e foi praticamente, parecia que eu estava ofendendo as pessoas. Eu falava, gente, eu queria um co-founder. Praticamente eu estava. E aí foi essa jornada de encontrar alguém que topasse e saber que tem um grande público, mas é um público que precisa pegar na mão. Então, tem as suas dificuldades, é difícil de encontrar parceiros, é difícil de conseguir dinheiro. E aí, depois que roda, as pessoas começam a se interessar. Mas ainda é meio difícil, parece que é assustador. Uma fintech, nossa, fintech dá muito dinheiro. Aí você fala, é uma social fintech, a galera, não sei se não é legal não. É porque a realidade do mercado financeiro, ela não é a realidade de resolver o problema estrutural, ela é a realidade de fazer dinheiro incremental. Você não foca. Se a gente olhar, talvez nos últimos anos, banco ganhou muito dinheiro no Brasil, mas a educação financeira do brasileiro não melhorou. Sim, porque tem que educar. E aí, vamos lá. O que acontece dentro da Isapay que potencializa isso? O dinheiro, ele é microcrédito para tempo para microempreendedoras. Então, por exemplo, ela pegou hoje, ela faz doce, bolo salgado, e aí ela não tem dinheiro para fazer uma festa e foi receber um orçamento para fazer a festa. Ela pega esse dinheiro, faz a festa, recebe e paga. Não é igual, eu vou no banco, pego uma quantidade de dinheiro e parcelo, exatamente para estimular a educação financeira. E isso normalmente funciona de 7 dias, de 7 a 10 dias elas pegam o dinheiro e devolvem. E aí esse mesmo dinheiro ele circula dentro do mês várias vezes. Então a taxa mais baixa de 7 a 10%, ela chega no final do mês 40%. E na taxa de inadimplência é 20, 22% no geral. Ano passado que estava todo mundo muito mal, né? Esse ano a tendência é melhorar. Então tem essa ilusão de que não vai funcionar. Mas são muitas pessoas, precisam de muito dinheiro e circula muito rápido. Então eu sempre olho com um olhar diferente. E pode ser que esse mês a gente ganha 40% de retorno com tudo isso. Mas para ela não é 40% de taxa. Mas o banco ele pensa assim, se ela atrasar para mim é mais interessante porque é 400%. Então ele pensa muito maior. A gente tem que pensar pequeno para fazer crescer. Total. E eu acho que para você também tem uma questão de educação muito forte, né? Tanto do empreendedorismo como da educação financeira, né? Porque apesar de você estar falando de CNPJs, a pessoa tem uma família. O dinheiro da empresa vai para a família. O que ela vai investir na empresa talvez seja algo que ela vai deixar de comprar para o filho ou para casa. Essa separação, ela já é difícil numa média empresa, eu imagino numa empresa menor ou que está começando. Eu falo o que grita mais alto. Assim, é o que grita mais alto. Se a conta gritar mais alto hoje, a conta de luz gritar mais alto, é ela que vai ser paga. Então, normalmente, a gente não discute nem em relação ao filho. O filho sempre tem prioridade. Mas quando acontece de ela não pagar, normalmente ela vem e justifica. Eu não paguei porque eu tive que pagar a conta de luz e tal, mas daqui a 10 dias eu acho que eu já tenho esse dinheiro de volta. Então, tem uma responsabilidade com isso, porque elas não querem perder a oportunidade. Total. E aí, encaminhando aqui um pouco para o final, acho que eu ouvi um pouco de você, assim, acho que o que te fez fazer o negócio está muito claro para gente. Mas o que você vê para frente, assim? O que te faz continuar? De você olhar e falar, cara, isso aqui vai dar certo. Então, todo dia eu falo isso pra mim. Você é empreendedor, né? Se você Sim, não olhar e falar sim, pra você, sim. vai dar certo, você desiste, porque são muitas barreiras. Foi feito para dar errado. Parece que eu falei assim, gente, empreender no Brasil não é... Por que essa galera seguiu esse caminho? Aí eu sou essa galera. Mas eu olho para frente porque eu vejo que inclusão social, ela faz um movimento de... A inclusão financeira faz um movimento de inclusão social e você vê as pessoas se desenvolvendo e crescendo. Então, você é uma certeza de que vai ser entregue. Pode demorar tempo, mas vai ser entregue. Do que você vê o futuro da cidade, das pessoas, na mesma. É tão ruim você conhecer uma pessoa. Eu morei fora um tempo, quando eu voltei.
E assim, as pessoas que eu conhecia estavam no mesmo caminho, aquilo me incomodou tanto que eu, por exemplo, dava um saculejo nela. Eu falei, gente, e às vezes elas não tinham oportunidade de fazer alguma coisa diferente, então vão levando. E você oferecer oportunidade para elas, ela vai além, né? Normalmente eu falo, o que acontece? Quando a mulher ela é investida, ela pensa holisticamente na família. Ela fala, e agora que eu tenho dinheiro, eu vou colocar o menino para fazer um inglês, eu vou colocar para fazer o não sei o quê. Vamos comprar um negócio para casa. Ela pensa diferente do homem, né? E não é separando, né, os dois. Mas o homem, quando ele recebe, o salário aumentou, ele... Vou comprar um carro, sei lá, vou mudar de carro, vou trocar as rodas e tal. Ele pensa e depois ele fala, poxa, se eu tivesse colocado os meninos no inglês... E aí a mãe não, ela já pensa holisticamente na família, no crescimento geral da família. Isso é bom porque ela ajuda. E aí a família da frente se espelha na comunidade, fulano sempre... Eu vinha falar com você porque fulano falou com você e é... Sempre assim, porque eu vi o que ela está fazendo, e aí acaba desenvolvendo a comunidade como um todo. Você não sabe o grau de influência que essas mulheres são mais embaixadoras do que eu. Não, e é a velha história do exemplo arrasta e o boca a boca é algo que sempre funcionou e sempre vai funcionar. É a publicidade maravilhosa. Falo que eu não estou fazendo publicidade porque a gente está estruturando a parte jurídica, mas todo dia, ontem caiu não sei quantos cadastros, todo dia cai cadastro no site. E eu falei, alguém está falando para alguém que falou para alguém que falou para alguém. E uma pergunta, assim, você falou que quando você foi procurar um fundador, né, um cofundador junto com você, parecia que você estava ofendendo. Exatamente. Quando você vai conversar com o investidor? O investidor, ele até gosta, né, assim, da proposta. Fintech é muito atrativo, porque a gente já conhece o tanto de fintech que trouxe retorno, mas aí quando você fala que é microcrédito para a periferia, ele fala, isso não vai dar certo. Porque várias pessoas tentaram e isso não dá certo. Porque eles esperam um retorno muito mais rápido. A gente tem a ilusão que a fintech vai dar um retorno muito rápido e vai ficar todo mundo bilionário, nem a mim, tá? É bilionário e uhul! E aí quando você fala, mas todo mundo tentou e não deu certo, por que vai dar certo com você? Então, esse choque de realidade quando fala que a gente está trabalhando com um público com mais vulnerabilidade. E você vai dar uma palestra aqui, né? Exato. Dá um spoiler pra gente. Na verdade, não é spoiler, porque esse podcast vai sair depois do evento. Conta um pouco do que você quer passar de mensagem lá. Acho que a gente conversou muito, talvez, do que você vai contar, mas fala um pouquinho pra gente. Hoje eu vou falar exatamente do crédito como inclusão social e os desafios de fazer isso para a transformação de uma sociedade. Então, todos os desafios que tem dessas pessoas, que a educação financeira, são 6 desafios muito claros, muito bem traçados. Eu fiz pesquisa com inúmeras mulheres, tanto qualitativa e quantitativa, e a resposta sempre deu a mesma das pesquisas, que são inclusão digital, várias outras coisas, só que de forma diferente a forma que ela fala, né? Eu não tenho conta no banco por causa que eu não tenho e-mail, eu não sei nem o que é e-mail, então as respostas são muito assim. Então a gente vai falar sobre todos esses desafios e como superar, porque a educação, ela tem que andar junto com o dinheiro. Falava assim, a educação é tudo, mas o menino entra na faculdade e não tem dinheiro para comer, o resultado não é o mesmo de que ele entrar na faculdade e ter dinheiro para comer. Total. Muito bom. Isa, queria te agradecer. Muito, muito obrigado. Conta um pouco pra gente como é que a gente encontra você e a IsaPay. Então, é bem difícil assim, gente. É isapay.app, tanto o site como o Instagram, tá? É a mesma nomenclatura. Em qualquer lugar, se jogar IsaPay, aparece. E para me encontrar, o meu é ibarros, que também vai tá tudo vinculado a IsaPay. Eu falo que é muito fácil. Eu fiquei com IsaPay porque IsaPay é muito fácil de falar, é muito fácil de entender, é facinho de encontrar, não tem esse nome. Então não tem problema. Digitou lá, vai aparecer. Não precisa nem digitar o app que já vai aparecer. Perfeito. Gente, muito obrigado. Esse aqui é mais um podcast da Monk dentro da Cidade do Futuro. Continua com a gente.